Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui na nossa semana de investimentos imobiliários. Ao longo de toda essa semana a gente está dedicando esse espaço aqui no canal do Portal VGV para poder tratar a respeito de investimentos imobiliários. Investimentos imobiliários que estão cada vez mais populares no Brasil, especialmente aí devido a esse cenário de queda da taxa de juros. Temos visto aí um grande fluxo de investidores de olho no mercado de real estate, de olho no mercado imobiliário, e a gente, é claro, como canal de informação, de conteúdo, de educação para o mercado imobiliário, não poderíamos deixar de abordar esse conteúdo com a relevância e com a atenção que ele merece. Hoje vai ser um dia totalmente dedicado para a gente poder falar sobre finanças. Quando você fala em investimentos imobiliários, é muito importante aí sempre estar atento a todos os aspectos financeiros, análises financeiras, aspectos aí financeiros em geral que envolvem o investimento imobiliário, para poder ter a certeza de que aquele investimento que você está fazendo vai de fato corresponder àquela expectativa ali de rentabilidade, de valorização e etc. Esse é o segundo vídeo da nossa semana de investimento imobiliário, que se iniciou ontem. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito de modalidades de investimento, então se por acaso você não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo que você pare um pouquinho, assista o vídeo de ontem antes de começar esse vídeo aqui, para ter certeza que você vai acompanhar o conteúdo aí de uma forma geral. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui para que você possa ir direto até esse conteúdo e conseguir acompanhar tudo aqui na ordem correta. E para poder abordar todo esse conteúdo, a gente teve a honra aqui de receber no canal do Portal VGV o Juliano Tonietti e o Guilherme Lapo, eles que são fundadores da Rexperts, que é a Real Estate Experts, uma empresa aí destinada a investimentos imobiliários, e também são autores desse livro aqui, ó, que é o Real Estate no Brasil, que é o guia mais completo sobre investimentos imobiliários já escrito no Brasil. E como eu tenho falado aqui com frequência a respeito desse livro, quando eu falo completo, eu estou dizendo completo, que são mais de 500 páginas aqui, com conteúdo aí realmente muito vasto, diagramas, tabelas, planilhas, análises, enfim, conteúdo aqui muito completo sobre investimentos imobiliários. Quem quiser conhecer um pouco mais do livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto para que você possa ir até o site e fazer a aquisição dele com frete grátis, caso você tenha interesse. Bom, e para poder começar, eu queria começar com você, Juliano. Eu queria que você abordasse um pouquinho qual que é a importância das análises financeiras quando a gente fala de investimentos imobiliários. Muita gente aí gosta do mercado imobiliário, tem por hábito investir no mercado imobiliário, e muita gente simplesmente confia que investir em imóveis é um bom negócio, mas nem sempre está atento a análises financeiras aí que podem e devem ser feitas antes de se começar o investimento. Especialmente se a gente for comparar, você deixar o investimento com algum outro tipo de aplicação, outro tipo de investimento, ou efetivamente você investir no setor de real estate, investir no mercado imobiliário. De uma forma geral, qual que é a importância das análises financeiras nos investimentos imobiliários e que análises financeiras aí principais o investidor, né, especialmente aquele que está começando, precisa estar atento para poder ter aí uma boa expectativa de retorno? Bom, Bruno, a gente sabe que investimento em construção civil e imóveis, ele é um bem de raiz, está arraigado aí na nossa cultura brasileira, e as pessoas têm o costume de chamar que é moeda forte, que imóveis, quem compra terra não erra, né? Tem alguns ditados que o pessoal costuma vincular os imóveis a algo que sempre valoriza, sempre é o melhor investimento, sempre será sempre. E aí a gente começou a pesquisar um pouco sobre essas frases de efeito que passa de pai para filho, né? E começou a ver um pouco de número, né? A série histórica de preço de imóveis mais antigas que tem aqui no Brasil, ela foi feita pela FIPZAP, é aquele índice FIPZAP que todo mundo conhece, que calcula a valorização dos imóveis. Eles calculam uma média de preços de anúncio, né? Com base no portal ZAP, mas quem calcula é a FIP, a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas ligada à USP. Então, é uma instituição muito séria, e elas fizeram o passado dos imóveis do Brasil, né? Pegaram no período até, se salvo engano, aí, na casa da década de 70, aí são mais ou menos quase 40 anos aí de séries históricas para trás de preços de anúncios históricos. E se a gente descontar os impactos da inflação no preço médio dos imóveis do Brasil, né,
os números que a gente chega de valorização são perto de 0,38% ao ano, tá? Ou seja, ele praticamente anda junto com a inflação, né? Ele tem uma valorização muito parecida com a inflação, né? E por que o pessoal costumava falar essas frases? No período que a gente tinha uma alta inflação aqui no Brasil, da década de 90 para trás, as pessoas não tinham tanta noção de quanto o dinheiro valia, né? Porque ele pedia muito fácil o seu valor com a inflação comendo e os preços crescendo, e os imóveis acompanhavam. Então, essa sensação de valorização constante dos imóveis veio um pouco historicamente desse aspecto, né? Mas toda vez que a gente fala e dá essa explicação técnica, vem aquele, não, mas o meu pai comprou um imóvel que multiplicou por 10, mas o meu tio tinha um apartamento que valia uma Honda Bis, hoje ele não compra nem uma BMW com aquele valor daquele imóvel, isso é muito mais caro, né? Então, as pessoas esquecem que preço médio é média, né? Ninguém vai contar para você as coisas que deram errado. Aquele imóvel que você comprou e não valorizou, aquele imóvel que você comprou e fizeram um cemitério do lado, ou fizeram uma prisão vizinha a ele, né? Então, se você for olhar na média, os imóveis tendem a andar junto com a inflação, né? Então, como que você consegue fazer os seus empreendimentos renderem acima da inflação, né? Você tem um desempenho econômico financeiro que possa gerar ganhos para você, né? Não ficar andando de lado em termos de poder de compra. Nesse ponto, eu acho que um planejamento financeiro é fundamental, né? E voltando um pouco do que a gente comentou no último vídeo, os empreendimentos de base imobiliária têm uma forma de análise, que é voltada para renda. E os empreendimentos imobiliários, que são aqueles que você desenvolve para vender, ele tem outra forma de calcular, né? Vou falar um pouquinho, começando aí pelos empreendimentos imobiliários, que são aqueles que a gente faz para vender, são as torres de apartamento, são o desenvolvimento de lajes comerciais para venda, salinhas comerciais, aqueles empreendimentos que os loteamentos, você constrói para vender para o seu público-alvo, né? Esses empreendimentos, eles têm aí médio prazo de maturação, 2, 3, 4, 5 anos para você rodar o ciclo de comprar o terreno, aprovar o projeto, desenvolver e vender, né? Eles têm um rendimento alto em relação aos empreendimentos imobiliários, de base imobiliária para renda. E os empreendimentos imobiliários, as pessoas têm a tendência de simplificar muito a conta, que é pegar o preço de venda, descontar o valor da construção e do terreno. Só que a conta não é bem essa, né? Essa famosa conta de padaria, o terreno não vale 100, a obra vale 200, consigo vender por 400, ótimo, 100 de lucro, está resolvido. Não é bem assim que funciona. Por quê? Quando você começa a esmiuçar a conta, você lembra do que? Quando você vende, você tem que pagar duas coisas, o corretor, né, e os impostos. Então, só aí já foi aí 10, 11, 12% do seu preço de venda. Quando você põe a venda no valor de mercado, você sabe que você sempre vai ouvir um choro do comprador. Ele quer um descontinho, né? E lá vai 5, 10% também do preço embora, né? E seus custos, né? Custo de obra não é só o custo de obra. Você tem o custo de aprovação do arquiteto, você tem os custos dos alvarás, de licença, você tem os custos de compra do imóvel, a escritura, o ITBI, né? As emissões das CNDs, que são as certidões negativas de débito do INSS, do ISS, que é um outro imposto da prefeitura, toda essa regularização dos imóveis, o registro no cartório de imóveis, se for um empreendimento imobiliário, de incorporação, tudo isso vai acrescentando custos que a conta de padaria geralmente não é aquilo que o investidor pensou no começo, né? Aquela margem maravilhosa de um cenário onde você vende a preço de mercado, não paga imposto nem corretor, nunca se configura, né? E mais do que isso, né? Quando você começa a trabalhar com bastante empreendimentos maiores, com bastante volume de capital envolvido, começa a ter outros fatores influenciando a sua tomada de decisão,
Por exemplo, você tem financiamento de obra, se você pegar dinheiro emprestado para realizar essa obra, né, você vai ter juros ali, mas você também não põe todo o dinheiro, né? Se você pegar e dividir com o investidor, ó, vou pegar, todo o dinheiro vai ser um amigo meu que vai pôr, nós vamos rachar os lucros aqui em 50-50, a conta também não vai ser a mesma, né? O negócio tem que ser bom para ele, tem que ser bom para você, tem que ser um negócio equilibrado, né? Então você começa a perceber que as contas vão ficando complicadas. E se tiver permuta? E se tiver permuta, financiamento e um investidor, né? E como é que fica isso ao longo do tempo? Porque uma coisa é a margem que você recebe líquida de o custo ou o preço de venda menos os seus custos e despesas, né? Outra conta é quanto tempo você vai receber isso de volta, né? Os empreendimentos, eles não são instantâneos, é diferente de um produto que você coloca ali no supermercado, em 30 dias está vendido, você recebeu ele no bolso, né? O empreendimento você vai receber parcelado, você vai pagar as contas parceladas. Então, por isso que a gente fala que os empreendimentos imobiliários, eles têm que ter a projeção de fluxo de caixa. Isso é, você tem uma projeção do quanto você vai gastar mês a mês, do início até o último recebimento e a última despesa que você vai ter, né? Isso entra na conta até o custo do seu contador, a mensalidade do contador, né? Um advogado que vai ter que te assessorar nos contratos. Toda essa projeção de fluxo de caixa começa a gerar indicadores para você tomar sua decisão, né? Como, por exemplo, qual a exposição de caixa que você, empreendedor, vai ter, né? Ou seja, que se você faz um empreendimento e calcula todo o custo de desenvolvimento dele, ou seja, tudo que você vai gastar para comprar o terreno e fazer a obra, pode ser que você comece a vender e entre caixa junto. Então você não precisa ter todo o dinheiro necessário para fazer um empreendimento para você investir nele. Se você já tem uma pré-venda e uns recebimentos de sinal, parcela de obra, não vai ser todo o custo de obra que você vai absorver no seu caixa. Então a exposição de caixa mede qual que é esse valor que você vai ter que cobrir no seu empreendimento. E qual é a rentabilidade dele? Muito se fala em margem, mas a margem, ela às vezes engana a gente. Uma vez a gente conversou com um empreendedor experiente, um empreendedor grande, que fazia retrofits de edifícios aqui em São Paulo. O cara comprava o prédio inteiro, retrofitava e vendia, né? Então não era investimento pequeno. E a gente conversando com ele, ele falou, eu não entro em empreendimento com menos de 30% de margem. Tá, 30% de margem. Em quanto tempo você vai recuperar esses 30% de margem? Ele falou, eu vou recuperar em 3, 4 anos. Poxa, isso dá menos de 10% ao ano, né? No momento que a taxa de juros na época estava mais ou menos isso, uns 10% ao ano. Então ele estava patinando, estava andando de lado, estava trabalhando de graça, basicamente. Então, a margem ela é importante, mas ela não é única, né? Por isso que a gente usa outros indicadores, como a taxa de retorno, que mede a velocidade de crescimento do seu capital. E tudo isso a gente costuma explicar detalhadamente no nosso livro, porque não é uma conta simples, é uma conta cuidadosa, né? As áreas de planejamento financeiro das grandes companhias imobiliárias são muito bem equiparadas. Então, o empreendedor que recebe, que vai fazer uma proposta de permuta, se ele não tiver muito calibrado os cenários de risco que ele tem, ele pode estar achando que está fazendo um excelente negócio, mas ele vai ou perder dinheiro ou vai trabalhar de graça, né? Então, esse planejamento financeiro e essa extração de indicadores para tomada de decisão é um processo muito importante nos empreendimentos imobiliários, principalmente conforme eles crescem e conforme as modalidades de chapéus do investidor mudam. Se ele vai ter permutante junto, se ele vai ter investidor, se ele vai pegar crédito para fazer empreendimento, né? Eu acho que o Guilherme pode contar um pouquinho no mundo dos empreendimentos para renda, né, Guilherme? Que é outra mecânica e outra forma de calcular. Eu acho que o Juliano colocou um ponto aqui que é primordial, né? Então, o primeiro ponto, Bruno, é que quando você vai avaliar um negócio imobiliário,
Seja num ambiente otimista de mercado, num ambiente pessimista de mercado, você tem que ver a capacidade e o potencial daquele negócio que você está avaliando, né? E para você ver esse potencial, você tem que calcular indicadores, que são os indicadores que a gente chama de indicadores econômicos e indicadores financeiros, né? Como que se faz isso? Né? Você faz isso a partir de premissas do negócio. Então você vai coletando lá as premissas. Quanto que eu vou pagar no terreno? Quanto que é o ITBI nessa cidade? Eu vou pagar esse terreno parcelado ou à vista? Né? Eu vou ter que contratar projetos básicos de arquitetura, projetos executivos de engenharia. Eu vou ter que fazer esses projetos e gastar uma certa verba ao longo de tal período no tempo. Depois eu vou ter que aprovar esses projetos na prefeitura. Depois eu vou ter que contratar uma construtora para executar aquela obra em 24 meses. Né? Quanto que vai custar por mês essa obra? Traçar essas curvas de fluxo de caixa de forma detalhada e depois as receitas. Né? O Juliano comentou aqui as receitas dos empreendimentos de venda, né? Mas os empreendimentos de renda, basicamente, seria o que essas receitas? As receitas de locação, que vão ter um certo tempo, que a gente chama de ramp-up, né? Uma curva de crescimento, assim, até elas chegarem numa estabilidade de ocupação. Né? Quais impostos eu vou pagar sobre essas locações? Né? Então, assim, todas essas premissas, elas têm que estar elencadas. Desde as premissas mais básicas, quanto o VGV, portal VGV, tá certo? Quanto o custo do contador mensal que você vai ter que pagar. Então, assim, e muitas dessas premissas a gente vê serem ignoradas, assim, absurdamente pelos empreendedores. Então, primeiro ponto, levantou as premissas. Segundo ponto, distribuiu esses fluxos de caixa no tempo, porque eles não vão acontecer simultaneamente, nunca. Né? Com esses fluxos projetados no tempo, você calcula os seus indicadores. O Juliano comentou algum, taxa interna de retorno, a TIR, né, o VPL, o múltiplo do capital investido, o payback, né, a exposição de caixa, tudo isso daí vai te trazer os parâmetros para você dizer, é a sua bússola, devo ou não devo fazer esse negócio? Pois se meu VGV cair 10%, o que acontece com esses indicadores? Continua bom o projeto? Pô, se continuou bom o projeto, quer dizer que meu risco está mais ou menos. Pô, e se meu custo de obra subir 15%? Né? São as análises de sensibilidade, que também são fundamentais. Mas, assim, sem querer me alongar muito, Bruno, e aí? Esses empreendimentos são bons ou ruins para você fazer? Né? Eu acho que uma coisa que o empreendedor imobiliário tem que ter na cabeça é que a gente vive num mundo financeiro onde a gente tem que decidir aonde a gente aloca o nosso capital. Sendo que o nosso capital ele não é só financeiro, ele é um capital intelectual, um capital, nosso tempo é um capital hoje, né? Então, pô, um empreendimento imobiliário exige muito capital financeiro, intelectual e de tempo do empreendedor. Então, assim, por isso que na hora de decidir por um investimento, a gente gosta de avaliar quais são os nossos trade-offs, né? Os trade-offs basicamente são assim, eu posso investir nisso, ou posso investir nisso, ou posso investir nisso. Então, você vai de novo pegar ali um cardápio, né, e falar assim, ó, eu posso pegar esses R$1 milhão e colocar em fundo imobiliário, eu posso colocar nessa incorporação de kitnets, eu posso colocar nesse galpão para locação, eu posso colocar no título do tesouro, eu posso colocar numa debênture, eu posso colocar num fundo de investimento, posso colocar na bolsa. Esses são os seus trade-offs. E normalmente como é que você tem que comparar esses trade-offs, Bruno? Com o retorno potencial desse trade-off, né? Então basicamente qual é a taxa de rendimento anual que esse trade-off vai me dar? 5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, 20% ao ano, 30% ao ano. E o risco desse trade-off, né? Investir na poupança tem muito menos risco do que investir no investimento imobiliário, tá certo? Então, eu quero que o investimento imobiliário dê muito mais retorno do que a poupança para valer a pena, ponderado pelo risco, né? Então, o empreendedor, quando ele vai tomar uma decisão, vou sentar lá, eu e o Juliano vamos sentar aqui para decidir se a gente vai ou não fazer esse negócio. Quais são nossos trade-offs, quais são nossos riscos, e se caiu o VGV, e se subir o custo de obra, entendeu? Vale a pena ainda? A gente está confortável com esse negócio? Precisamos negociar o valor do terreno? Então, toda essa parte de conhecimento financeiro vai nos ajudar a avaliar se um negócio é bom ou não, entendeu? E vocês falaram de uma coisa aí que realmente é muito importante, que é o fator tempo, né?
e que muitas vezes é subestimado por boa parte das pessoas, que às vezes as pessoas só analisam, você vai ter 30%, 40% de rentabilidade naquele negócio imobiliário, só que às vezes isso diluído no espaço de tempo aí, que é um espaço de tempo muito longo, enquanto nesse mesmo período talvez você poderia ter uma rentabilidade melhor, quem sabe até eventualmente aí com menos risco em outras aplicações, em outras alternativas. Então é muito importante considerar esse fator tempo e também ter parâmetros, né? Porque uma análise ela só é bem feita se você tiver parâmetros aí para poder comparar. Não adianta simplesmente você analisar se você não tiver aí um outro parâmetro para poder fazer essa comparação, né? Aquilo é bom comparado a quê? Aquilo tem mais risco ou menos risco comparado a quê? Então é importante realmente a gente ter esses parâmetros. E inclusive tem uma frase que eu particularmente gosto muito, né? Que diz que os investidores experientes sabem que o verdadeiro ganho ele está na compra, né? Ele está no momento da compra. Então quando você compra bem alguma coisa, as suas chances ali, as suas expectativas de retorno, elas têm um outro patamar, digamos assim. Então é muito importante estar atento a isso também na hora de fazer a análise, né? Sem dúvida. Só que assim, quanto você pode pagar? Né? Ninguém quer perder o negócio também, tá certo? Então assim, você tem que chegar num valor de compra que seja justo perante o mercado, mas que você esteja confortável que você vai ter um retorno, né? Não adianta a gente também querer dar um chute na canela sempre, porque muitas vezes 90%, 95% das vezes não vai ser viável você comprar por um valor muito descontado. Agora, essas análises financeiras que a gente está falando aqui, TIR, enfim, todas essas principais análises financeiras, a gente está falando muito sobre uma ótica de empreendimentos próprios, né, desenvolvimento aqui de negócios próprios, ou negócios ali que efetivamente a gente tem esse controle, digamos assim. Agora, se a gente for pensar outros tipos de investimento, por exemplo, os investimentos aí que a gente faz através de mercados de balcão organizado, tipo bolsa de valores, né? Se eu for comprar ações de uma incorporadora numa bolsa de valores, ou se eu for eventualmente comprar cotas de um fundo imobiliário na bolsa de valores, negócios totalmente distintos, né? Mas para poder pegar como exemplo, se a gente for comprar ativos imobiliários onde a gente não tem, digamos assim, esse controle efetivo, né, sobre cada um daqueles números. O que a gente precisa olhar de uma forma geral? O que a gente precisa estar atento aí de uma forma geral para poder fazer uma boa análise e fazer um bom investimento nesse tipo de negócio? Começar aqui, o Juliano me ajuda. Bom, você falou duas coisas muito diferentes, né? Comprar uma ação de uma empresa e comprar um fundo imobiliário, né? Então, a gente vai precisar lembrar aqui rapidamente que comprar ação, você não tem só um tipo de ação, comprar fundo imobiliário, você não tem só um tipo de fundo imobiliário, né? Então, por exemplo, fundo imobiliário, você já tem aí os fundos de tijolo, famosos fundos de renda, né? Você compra, no mês seguinte ele paga um aluguelzinho para você, já tem o inquilino lá, já tem o prédio construído. Tem os fundos de desenvolvimento que vão ali pegar o capital daquele fundo para construir um prédio, desenvolver um ativo. Você ainda tem os fundos de papel, né? Fundos que têm certificados de recebíveis imobiliários, que têm cotas de outros fundos imobiliários, né? Então, assim, não existe uma regra para avaliar fundos imobiliários. Você tem que entender cada nicho desse, o que pode te ajudar. Mas se eu puder, por exemplo, dar um exemplo aqui sobre os fundos imobiliários de renda, que são o ativo que talvez seja o mais seguro aí para uma pessoa começar a investir, o indicador mais interessante talvez seja o dividendo sobre o investimento, né? Que ele vai te dar uma taxa mensal, é aquele famoso 0,5% do aluguel, né? Que a gente costuma ouvir aí, que antigamente era 1%, agora é 0,5% ao mês, né? Então, assim, quanto que esse fundo vai poder te pagar naquele mês, né? Ele vai poder te pagar 0,4%, ele vai poder te pagar 0,6%, isso é bom, isso é ruim? Depende do que você pode fazer com seu dinheiro se não for aquilo, né? Depende do risco que você tiver disposto a correr. Mas esse, por exemplo, é o dividend yield, é um dos indicadores interessantes que você pode avaliar fundos imobiliários, né? Só que também tem fundos lá que tem um dividend yield muito baixo, quase zero. Quer dizer que esse fundo está péssimo? Às vezes não, às vezes ele está muito descontado e pode ser que você tenha uma apreciação do capital, porque aquele metro quadrado daquele prédio está valendo bananas ali, né? E você acredita que esse prédio vai voltar a ter o metro quadrado dele valorizado. Então são formas diferentes de ver. Já na sua outra pergunta, né? Quero analisar
uma ação de uma empresa. Então, do mesmo jeito, a gente não pode colocar todas as ações de empresas no mesmo balaio, né? Porque só falando de mercado imobiliário aqui, eu posso citar a ação das incorporadoras, a ação das empresas de shopping, a ação das empresas de properties, né? Então, assim, para avaliar uma empresa de shopping ou de properties, talvez o meu objetivo possa ser uma componente entre a renda trimestral que aquela empresa gera e distribui de dividendos para os seus acionistas, que daí eu vou raciocinar quanto que ela pode me distribuir de dividendos sobre o valor que eu paguei, então seria uma coisa semelhante ao FII, mas também eu poderia avaliar a capacidade de crescimento daquela empresa, né? Ela está abrindo vários novos shoppings, ela vai crescer muito a renda dela, e a minha renda, consequentemente, de dividendos vai aumentar, ou a valorização da empresa ao longo do tempo, é isso que eu posso querer na minha carteira. Nas incorporadoras já é uma visão diferente, né? Assim, essa incorporadora, ela tem potencial de gerar novos projetos saudáveis de incorporação por bastante tempo, na perpetuidade ela tem capacidade de continuar gerando bons negócios de incorporação e que cada negócio desse de incorporação vai gerar ali 30%, 40%, 50% ao ano de retorno, né? Então, assim, a pergunta da incorporadora é uma análise muito mais minuciosa. Então, assim, você tem que conhecer aquela empresa, saber o que ela está fazendo, quais são os projetos, se elas são rentáveis. É muito mais, a gente às vezes vê muito investidor torcedor, né? O cara vai lá e ele torce que aquela empresa é boa, a marca dela é boa, e a marca não deixa de ser uma coisa importante, né? A marca vai dizer sobre a reputação daquela empresa, vai dizer sobre o interesse futuro de compradores nos imóveis que aquela marca vai lançar. Então, assim, a marca é importante, mas a saúde financeira, o endividamento daquela empresa, a gestão, quem é o management team daquela empresa, tudo isso é importante e também tem que ser avaliado. Assim, é uma análise muito mais complexa do que a gente pode passar aqui hoje, mas ela envolve análises contábeis, análises dos livros da empresa, de várias informações disponíveis nos sites de relações com investidores e na Bolsa de Valores. Não é uma resposta tão simples assim, Bruno. Eu só queria comentar duas coisinhas. Primeiro, é que a gente sempre separa a análise do empreendimento da análise da estrutura que ele tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa se você vai fazer uma incorporação de um prédio residencial, basicamente, comprar o terreno, aprovar o projeto, construir torre e vender apartamento, né? Esse negócio, você vai analisar o fluxo de caixa dele, deu bacana, positivo, excelente negócio, só que ele precisa de capital. O outro passo é analisar qual que é a estrutura jurídica societária para viabilizar esse empreendimento. Que aí você pode abrir uma limitada com investidores para executar esse empreendimento, você pode abrir um fundo imobiliário com investidores pulverizados, como está cheio de fundo imobiliário para desenvolvimento, pegar o dinheiro desses investidores, construir e distribuir um pedacinho do lucro para cada um, conforme for vendendo as unidades. Então, assim, uma coisa é a análise do empreendimento, que é um primeiro filtro, outra coisa é a análise da estrutura do empreendimento. Então, como que analisa um FII? Bom, primeiro começa analisando o empreendimento que está por trás e vamos ver se ele está de pé, se ele é um bom negócio. A outra coisa, você vai analisar a estrutura onde ele foi inserido para ver se ela ainda assim também é um bom negócio para você. Por quê? Porque pode ser que isso acontece. Em muitos casos, ela não é um bom negócio para o investidor, mas ela é para o empreendedor, para a incorporadora que bolou o negócio, né? O empreendimento é saudável, mas o equilíbrio entre as partes de relação risco-retorno não está equilibrado, né? A gente já viu empreendimentos que precisou de financiamento para viabilizá-los, ou seja, dependia de uma linha de crédito subsidiada para ele ficar bom. Isso não é um negócio bom. Ele era um negócio ruim, que ficou bom por causa da inserção do financiamento. Isso não é um negócio legal para você entrar, né? O primeiro filtro não passou, né? Você tem que passar no primeiro filtro, que é analisar o empreendimento, independente de quem seja o dinheiro, né? Se vai ser de financiamento, de investidor, do que seja, para depois você analisar a estrutura mais eficiente. Pode ser que ela seja turbinada aí com uma isenção fiscal,
como são os FIIs, ou fundos de investimento de participação ou não, mas independente disso, o negócio tem que parar de pé para você avançar na análise. Outra coisa que a gente sempre tem que considerar numa análise econômica financeira é comparar banana com banana, laranja com laranja. Quando o Guilherme comentou do yield dos fundos imobiliários, tá? Que dão aí 6% ao ano, 0,5% ao mês, hoje, na data que a gente está conversando aqui, né? Lógico que elas flutuam aí ao longo do tempo. Esse dividend yield, ele é líquido, ou seja, ele é líquido de inflação, ele é líquido de imposto de renda, ele é líquido de vacância da comissão do corretor. Não adianta você pegar aquele anúncio na esquina da lojinha que está alugada para farmácia, que está dando 10% ao ano na conta do corretor, só que esses 10% é o aluguel bruto, onde você vai pagar a taxa de administração para a imobiliária, você vai pagar a vacância se aquele inquilino sair dali e você tiver que pagar uma taxa para colocar outro inquilino, você vai pagar o imposto um imposto de renda em cima da locação, ou mesmo se tiver numa outra estrutura jurídica, você vai ter o imposto sobre aquela operação, você vai ter a manutenção, o IPTU da vacância. Então, assim, vamos comparar resultados líquidos de imposto, inflação, o que seja, com resultados líquidos, né? Porque isso a gente vê bastante investidores que querem se enganar e falam, eu estou investindo a 1% ao mês. Em fundo imobiliário rende muito pouco, né? Tá, 1% ao mês em relação a quê? Você está considerando o teu imposto de renda? Não. Estou fazendo locação pelo preço que eu paguei. Aí a conta está sendo injusta, né? Tá certo. E eu só queria comentar que, além do empreendimento em si, né, e da estrutura que o viabiliza, a gente também tem sempre que analisar a situação como um todo do país, né? Porque eventualmente você pode ter um excelente negócio, só que para um momento aí talvez do país que não é um momento muito adequado para você poder realizar aquele tipo de negócio. Então são análises que realmente não são muito simples aí de serem feitas, são análises muito mais profundas, muito mais complexas, que envolvem um cenário um pouco melhor, mas eu acredito que a gente conseguiu dar uma pincelada boa aqui hoje. Inclusive eu queria até reforçar que todo esse universo de análises ele também está disponível aqui no livro, né? Eu tenho o livro de vocês, eu fiz diversas marcações aqui já, inclusive sobre análises, quando a gente fala de compra de fundos imobiliários, quando a gente fala de análise aí de terrenos, enfim, de construção, sempre tem algumas técnicas e aqui no livro vocês trazem inclusive isso, algumas tabelas, alguns comparativos. Queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito para quem está vendo poder entender um pouco melhor aí de onde buscar essa informação de uma forma um pouco mais aprofundada. No nosso livro, a gente tem, logo no início dele, a gente busca trazer informações básicas de conhecimentos de finanças, né? Então, a gente fala de taxa de juros, a gente fala de indicadores econômicos, né? TIR, VPL, payback, exposição de caixa, fluxos de caixa projetados, taxas reais e nominais. Então, a gente, no começo do livro, traz esse background, assim, para que todos que estejam lendo o livro, que é uma longa jornada aí de várias páginas, mais de 500 páginas, a pessoa consiga entender os exemplos futuros. Por quê? Porque ao longo do livro você vai ter discussões sobre modalidades, por exemplo. Então, modalidades elas vão permear vários nichos diferentes, galpões, kitnets, fundos imobiliários, incorporações, e a gente vai, ao longo do livro, montando essas estruturas de forma ilustrada, com gráficos, com tabelas e tudo, para que o leitor ele possa compreender a dinâmica de análise de um negócio, não só pensando nos fluxos de caixa do projeto, como também numa estrutura societária, e relacionar isso a todos esses indicadores econômicos e financeiros que a gente traz no livro, né? Então, a gente realmente se esforçou muito para que fosse uma leitura fácil, para que fosse uma leitura que a pessoa não precisa ser um conhecedor de matemática, não precisa ser um grande conhecedor de finanças, não precisa ter MBA em economia para ler aquilo. Muito pelo contrário, esse é uma forma de raciocinar os problemas que a gente gostaria
de que a gente tivesse tido essa oportunidade, porque a gente não teve. Quando a gente é engenheiro, teve uma faculdade, uma graduação muito técnica, né? A gente não teve essas competências de finanças e especialmente focadas na estruturação de negócios imobiliários. Então o livro tenta trazer todo esse panorama. Muito bom, senhores. Queria agradecer mais uma vez vocês aqui por terem aceitado o nosso convite de estar dialogando sobre investimentos imobiliários ao longo dessa semana. Acredito que a gente conseguiu tratar aqui das principais formas aí de análise de uma maneira um pouco mais superficial. É um assunto mais denso, mais complexo, mas eu acredito que a gente conseguiu abordá-lo aí de uma forma bem objetiva, que vai ajudar muito para o investidor imobiliário entender aí a importância de se fazer esse tipo de análise. E queria agradecer também a você que está assistindo e lembrar que esse evento ele tem um certificado de participação para todo mundo que se inscreveu no site. Então, caso você não tenha se inscrito no site, corre lá enquanto o site está no ar, que é portalvgv.com.br/Semana do Investimento Imobiliário, faz a sua inscrição para que você possa receber esse certificado. E lembrar também que caso você ainda não tenha se inscrito no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui todos os dias a gente debate mercado imobiliário, investimento imobiliário, financiamento imobiliário, construção, incorporação, enfim, todo esse universo imobiliário a gente debate de uma forma simples, descontraída, fácil de entender e com certeza você vai estar muito bem informado. A gente sempre está tentando levar temas relevantes para que você possa aí sempre se destacar no mercado imobiliário. Muito obrigado a todos pela audiência e até amanhã, onde a gente vai tratar do tema questões jurídicas. Vamos ver a importância de todas essas questões jurídicas quando a gente fala de investimento imobiliário. Grande abraço!